votos. Se houver uma progressão das sanções, e isso começar a ser efetivado, e não ficar somente nos ministros, mas sim nos familiares dos ministros, vai haver uma repercussão psicológica muito grande nos demais. Pode haver um pedido dos demais para que o Fux peça vista, até mesmo para aliviar a barra deles numa tentativa de um acordo, alguma coisa, sabe-se lá, para salvar a pele deles. Então, tudo isso tem jogo. Agora, o que vai efetivamente acontecer são duas alternativas. Ou eles vão, como eu falei, eles estão pulando de um abismo de bungee jump sem corda. Então, se eles vão pular de cabeça e se arrebentar lá embaixo e trazer junto com isso todo mundo que está assistindo, que é o povo brasileiro, é algo que só essa semana, ou no mais tardar na semana que vem, que a gente vai ter. E no meio de tudo isso, você tem uma outra complicação. Uma movimentação popular, já estão preocupados, vão fechar a Praça dos Três Poderes. Né? Temos aí o Fachin, que é o grande responsável de tudo isso, porque as pessoas esquecem que foi através do Fachin que o Lula chegou a presidente da República novamente, de uma decisão dele lá atrás. Então, temos o Fachin para assumir a presidência da Corte no dia 29 e um Barroso que já está todo borrado de medo. Então, uma decisão dessa do Fux pode partir não só da Carmen Lúcia e do Zanin também, pode partir até de Gilmar Mendes, Barroso e Companhia Limitada. Suspende essa porcaria, deixa com os dois lá, vamos jogar para o Congresso nos salva aqui, e assim nós saímos e ficam só esses dois patetas aí com problema. Seria uma solução, mas a gente vai ter que aguardar para ver. Colocando aqui agora, eu vi que o Ramage fez uma publicação, e nessa publicação ele colocou o seguinte, eu vou tentar aumentar ela mais aqui. Ele pôs o seguinte: o mundo já está ciente da democracia desvirtuada do Brasil. Eleição sem Bolsonaro é golpe. O New York Times fez essa publicação, né? E ele colocou aqui, ó, o dilema democrático do Brasil. Como processar um presidente? Jair Bolsonaro, o ex-presidente do Brasil, está a caminho de um julgamento, mas sua trajetória até lá gerou preocupações de que o judiciário tenha ultrapassado seus limites. Então, a gente já é capa, né, do New York Times, né, parece que a gente não sai mais da gringa, né, eu vou largar essa daí pro Fábio, aí já cai no Moisés e vem pro Kleber. Como que foi vista essa matéria nos Estados Unidos? Porque ela foi muito falada, inclusive o advogado do Trump, que é a próxima pauta aqui, ele traz dois assuntos muito importantes, tá? Colocando com essa matéria, eu já vou deixar também o caso do advogado, porque aí nós já pegamos os dois na descida do Fábio, tá bom? O advogado do presidente Trump, o De Luca, escreveu o seguinte: não duvido que deva estar muito feliz, Lula, mas não por fazer amigos em Montes Claros. Terça começa o julgamento para neutralizar a sua principal ameaça política, o que permitirá você concorrer nas próximas eleições sem ter que enfrentar a escolha da maior parte dos eleitores do Brasil, né? Brasileiros, né? E ali ele enchendo linguiça, lá em Montes Claros. Tá bom? Largo para você, Fábio, a matéria do New York Times e a fala do De Luca. Cara, o The New York Times, né, é o maior jornal dos Estados Unidos. Eu expliquei para as pessoas que o Wall Street Journal é o maior jornal impresso, o New York Times é o maior jornal quando soma, né, o que é impresso e o que é digital. E isso aí está sendo mostrado nos Estados Unidos inteiro. É que eu falo, o Brasil agora ele está conhecido pelos americanos. Todo americano, todo gringo sabe o que é o Brasil. E essa matéria é o tipo de matéria do Estadão, é aquele tipo de matéria que dá porrada no Bolsonaro e lá atrás diz, mas a Suprema Corte está indo longe demais. É tipo assim, eles erraram, mas erraram para salvar a democracia. Aquela conversa que a gente sempre ouve desses jornais lixo que tem no Brasil, de que eles tiveram que rasgar a Constituição para salvar a Constituição. Uma coisa que não existe, né? Não existe salvar a Constituição. Não existe salvar a democracia. Que conversa mole é essa? Se você precisa salvar a democracia, então não tem democracia. Imagina você ter uma Suprema Corte para salvar a democracia. Isso não existe. Então, o que nós estamos vendo? Que está tudo sendo falado, ou seja, é como, cara, se fosse aquela final da Copa do Mundo, onde todo mundo está falando sobre isso, na expectativa desse grande dia que vai começar o dia 2. Todo mundo sabe o posicionamento do juiz. O próprio advogado Trump já falou,
era advogado pessoal do Lula, o outro era o ministro do Lula e o outro era vítima do suposto golpe maluco que ele criou. Ou seja, como que isso vai ser algo, na visão de qualquer pessoa no mundo, um julgamento legal? Como que seria possível você ter a vítima, o ministro do Lula e o advogado pessoal do Lula julgando? Porque com esses 3 votos já é a maioria. Ou seja, então todo mundo está falando sobre esses pontos. Que ninguém nos Estados Unidos olha para isso e fala assim, pô, isso aí é justo. Não, nem o esquerdinha consegue ver isso como justo. Porque não existe uma verdadeira independência. Está tudo esquematizado. Então vamos fazer. Eu acho que, como o Kleber falou, concordo bastante, né? Porque se você já tem 3 votos para condenar o Bolsonaro, para que eu vou dar um voto para condenar o cara e me lascar todo? Então eu falo assim, porra, cara, eu vou dar um voto aí de. Entendeu? Eu vou dar um voto contra. Porque já é voto vencido. Então a possibilidade do Fux meter um voto aí em favor do Bolsonaro é grande. E eu também acredito, né? Também a questão da pena. O Alexandre de Moraes vai jogar a pena lá para cima, porque é uma questão pessoal, é inimigo dele, então ele vai jogar a pena lá para cima. Provavelmente o Fux vai reduzir essa pena, eles vão divergir na pena. Então eu acho que tem muita coisa para a gente fazer aí, tem muita história ainda. E aquela coisa, a gente nunca desiste. E se eles estão pensando que isso aí, esse julgamento farsa aí, vai fazer com que as pessoas desistam, a gente não vai desistir. Isso vai aumentar ainda mais a popularidade do presidente Bolsonaro, cada vez mais. Largando por Moisés, saiu também uma notícia aqui para colocar aí. A CELAC, Comunidade dos Estados Latinos, caribenho, convoca uma reunião de emergência, né? Saiu agora aqui, mas está com você. Olha, foi o The New York Times, como o Fábio já explicou aí, dos dois maiores jornais a nível mundial, falando sobre o Brasil, capa, reportagem, Wall Street Journal também, Washington Post, publicação na Europa. Ou seja, não é mais algo só da cabeça do republicano Trump e do MAGA, né? Porque fica... No Brasil, a imprensa tenta passar essa ideia, que é uma aliança da direita sobre o que está acontecendo, da direita ultra-radical do que está acontecendo no Brasil. Não é só isso. O mundo já reconhece as estruturas no Brasil como assim comprometidas com um discurso que não está colando. E, mais uma vez eu repito, na medida que você tem o principal cara responsável por isso, que foi o acusador, agora eles deram um verniz, né? Tem lá o Ministério Público, está na frente, mas até no dia dos primeiros dias de julgamento se via o Gonê meio calado, que deveria ser o acusador, e o Moraes praticamente ali tomando a frente da própria acusação, inclusive em alguns casos, né, como foi o caso do Felipe Martins, partindo na frente dizendo assim, não são vândalos, são golpistas, ou seja, já antecipando, porque se aquele que é o relator já antecipa ali qual é a opinião dele sobre aquelas pessoas que estão ali, o que você vai esperar do resultado? Então, o que todo mundo tem a expectativa é que haverá uma condenação. Aí vem a dosimetria da pena, que é o que o Fábio estava explicando. Será que tem muita gente dizendo que vai ser 30 mais 10, vai dar 40 anos. Hoje eu vi, por exemplo, opiniões de pessoas, inclusive juristas, pessoal meio alucinado, dizendo, não, o certo seria não fazer as penas acumulativas. Acho que o Kleber pode até falar mais sobre isso, se ele achar interessante, né? Porque tem crimes ali, você não pode ir somando determinados crimes que dizem respeito à mesma coisa. Ou seja, você tem o crime final, aí você tem o crime intermediário, né? Mais ou menos. Vamos lá. Você tem o homicídio, por exemplo, latrocínio, aí você vai querer colocar a invasão de domicílio. Você não pode somar essas penas, né? É mais ou menos o que o pessoal está fazendo. Ataque ao Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, e aí vai somando, né? É óbvio, tudo isso já é um absurdo em si, em virtude dos vícios de processo. Então, eu acredito que na comunidade internacional, talvez até reconhecido pela mídia internacional, tem muita fragilidade no resultado desse julgamento. A grande questão, o que está em jogo, e eu tenho assistido algumas análises no espectro geopolítico geral, é se o regime vai fazer esse julgamento, se abraçar de vez e escolher um outro aliado que não os Estados Unidos, e aí o povo brasileiro que vai acabar pagando por tudo isso. Eu acho que essa vai ser a questão no pós-julgamento, ou se a pressão das disputas internas do regime vão fazer com que a coisa volte para uma área mais centrada. Tem aquela